Olá a todas as pessoas que nos assistem, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso videocast Papo Seguro, que é uma iniciativa do Programa Trabalho Seguro no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Eu me chamo João Otávio Frota, sou juiz do TRT da 10ª Região e sou gestor regional do Programa Trabalho Seguro e anfitrião aqui do nosso videocast. Eu vou fazer inicialmente a minha autodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelos castanhos, hoje visto um terno de cor azul escura, com uma camisa azul clara, uma gravata laranja. Estamos aqui num ambiente de gravação de videocasts, temos microfones às nossas frentes e às nossas convidadas. Esse, pessoal, é o 4º episódio de uma série que nós temos buscado trazer sobre o tema da saúde e da segurança no trabalho. Sobre o tema de cultura prevencionista, de buscar chamar a atenção para a importância de se criar uma cultura de prevenção no meio ambiente de trabalho, a fim de evitar ocorrências de acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais, bem como de construir, de fato, cidadania por meio da proteção do trabalho digno. A ideia é que a gente possa conversar aqui sobre sobre temas variados, relacionados à saúde e segurança no trabalho, de maneira mais informal, de maneira menos, de fato, mais fluida, com uma linguagem mais acessível, para, de fato, trazer a mensagem para o maior número de pessoas possível. Hoje, nós vamos tratar de um tema da maior importância, um tema do momento, que são as mudanças climáticas e o meio ambiente de trabalho. Mudanças climáticas e o mundo do trabalho. Ao longo do mundo, ao redor de todo o mundo, nós temos agentes públicos, agentes privados se debruçando sobre o tema das alterações climáticas e de que impactos isso traz para a sociedade. Ano após ano, nós percebemos um aumento, um acréscimo na temperatura terrestre, a ensejar uma piora no quadro de calor excessivo. Nós verificamos a ocorrência de fenômenos climáticos extremos, desastres climáticos, e isso gera certamente impactos, tanto sanitários quanto, de fato, também impactos econômicos, com a perda de produtividade, inclusive, e gera impactos diretos sobre a saúde e a segurança das pessoas que trabalham. Hoje nós vamos conversar, portanto, sobre essa temática, quais são os impactos, quais são os riscos climáticos e que impactos os riscos climáticos, as alterações climáticas trazem para o meio ambiente de trabalho. Nós estamos hoje com duas convidadas excepcionais, duas autoridades no tema, pessoas que vêm debatendo essa temática aí em diversos lugares, diversos locais. Nós estamos hoje com a Sirlene Zimmermann, que é procuradora do trabalho, é coordenadora da Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente de Trabalho e da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do Ministério Público do Trabalho, a CODEMAT do MPT. E também com Elaine Morello, que é diretora da Diretoria de Saúde do Trabalhador da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Olha, é um prazer enorme estar com vocês. E antes da gente começar o nosso papo, eu queria que vocês, se possível, dessem uma mensagem inicial de boas-vindas para o nosso público. Sirlene. Olá a todas as pessoas, olá João, olá Elaine, uma grande satisfação estar aqui no Papo Seguro e conversando sobre uma temática realmente muito atual, mas da qual a gente não pode se omitir. Precisamos falar sobre a questão das mudanças climáticas e os impactos no mundo do trabalho. Eu sou Sirlene, procuradora do Ministério Público do Trabalho, uma mulher de pele clara, cabelos castanhos de comprimento médio, tenho olhos verdes, hoje visto uma blusa em tonalidade de verde e também um blazer verde. Muito bem. Elaine. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui nesse ambiente tão amigável para a gente tratar de uma pauta tão cara para a saúde e segurança do trabalhador. Então, momentos que a gente pode discutir, aprender também com vocês. Me apresentando, eu sou uma mulher morena, de cabelos meio longo, visto uma blusa roxa e bege, e estou aqui para a gente conversar, para ter um papo bem interessante aqui, para falar sobre essa temática tão importante para a saúde do trabalhador. Ótimo, obrigado a vocês duas. Eu costumo dizer assim, é muito bom estar entre parceiros. O nosso primeiro episódio aqui do Papo Seguro
foi sobre o histórico de criação do que a gente chama de GTRIM, que é um grupo de trabalho interinstitucional que conta com diversos parceiros, diversos atores da sociedade civil voltadas ao tema da saúde e segurança do trabalho, tanto no Distrito Federal quanto no Tocantins, que são os estados, as unidades da federação que têm jurisdição, em que o nosso tribunal tem jurisdição. E é muito bom estar em parceiros, eu digo, porque tanto o Ministério Público do Trabalho quanto a Secretaria de Saúde são grandes parceiros nossos. Nós fazemos muita coisa em parceria. As reuniões do GTRIM regionais sempre contam com a presença do Ministério Público e da Secretaria de Saúde, além de todas as outras entidades que compõem. Então, é muito bom estar aqui. Isso torna nosso papo ainda mais amigável, como disse a Elaine, e mais fluido para a gente chegar a atingir as pessoas que a gente tem que atingir, né? Com certeza, e demonstra a importância dessas parcerias e do fortalecimento mútuo, porque são temas tão importantes para a sociedade e cada instituição sozinha talvez tenha tantas deficiências, mas quando nos unimos conseguimos pegar o melhor de cada uma e fazer essa resposta muito mais efetiva. Até porque o nosso objetivo é o mesmo, né? Então, ombreados, a gente consegue avançar nessas políticas Verdade. públicas, inclusive. E eu costumo dizer que ninguém é bom demais e ninguém é bom sozinho. E as instituições também não são boas demais e não são boas sozinhas. Então, essa parceria, de fato, tem rendido muitos frutos no DF, no Tocantins e em âmbito nacional. E espero que isso aí somente melhore cada vez mais, a nossa parceria fique ainda mais firme. Mas vamos para o que interessa, que é conversar sobre alterações climáticas e o mundo do trabalho, saúde e segurança no trabalho. Quando a gente fala, e principalmente se for pensar num público que não é do direito do trabalho, não conhece saúde e segurança no trabalho por dentro, não está... a pessoa leiga mesmo no assunto. Às vezes ela pensa e fala, o que tem a ver mudanças climáticas, aquecimento global, a importância de proteger o meio ambiente no geral, com o mundo do trabalho? Por que esse é um assunto, Sirlene, que tem a ver com o meio ambiente de trabalho e tem a ver com o direito do trabalho? Para responder essa pergunta, a gente tem que puxar a lição básica sobre o direito ambiental do trabalho. A gente tem que lembrar que o meio ambiente do trabalho é uma das perspectivas do meio ambiente. Então, não tem como falar em meio ambiente de trabalho sem visualizá-lo dentro desse ambiente maior. Grande parte da poluição percebida na natureza, ela se origina em processos produtivos, ou seja, no meio ambiente do trabalho. E quando a sociedade é afetada, imagina o quanto antes disso, no processo produtivo, o trabalhador já não teve a sua saúde, a sua segurança afetados. E quando a gente fala dos impactos das mudanças climáticas nesse mundo do trabalho, a gente está justamente falando disso. A gente está falando de um aquecimento global que foi gerado a partir de um cenário de produção, de processos econômicos que geram esses gases de efeito estufa e que hoje precisam de uma mitigação. Eles precisam ser mitigados, esses processos produtivos precisam ser alterados. Isso impacta diretamente o mundo do trabalho. Mas onde as mudanças climáticas já estão sendo sentidas, a adaptação é necessária. Não há como continuar exercendo o trabalho nas mesmas condições. Em algumas situações, o próprio direito ao trabalho é afetado, porque não há mais condições de viver em determinados locais. Então, tem tudo a ver, meio ambiente do trabalho e mudanças climáticas. Precisamos falar a respeito. O que vocês veem como sendo... se tem falado muito, até na mídia, quando se traz esse assunto, se tem falado a expressão riscos climáticos e, sobretudo, riscos climáticos ao trabalho. O que, Elaine, você entende como riscos climáticos no trabalho? Então, olha só complementando um pouquinho aqui o que a Sirlene falou, essas pessoas podem achar que não tem nada a ver a questão das alterações climáticas com o trabalho. Só que se você chega para qualquer pessoa e pergunta, tá fácil trabalhar aqui hoje, nessa temperatura? As pessoas falam, nossa, não, esse calor excessivo, porque tem um colega que passou mal, todo mundo tem um relato para dar. Então, assim, o que seriam esses riscos ambientais para a gente hoje? O calor excessivo, né, que você pode levar a uma exaustão, as pessoas podem ter uma queda de pressão. Você também tem a questão das grandes tempestades, né, as enchentes, que você traz aí um risco biológico, você traz outras doenças. Então, assim, é uma complexidade de fatores que são influenciados que, às vezes, numa pergunta direta, as pessoas acham que não tem vínculo.
Só que se você conversar um pouquinho e ter uma escuta, você vai perceber que sim, tem toda a relação com as alterações climáticas. E aí a pessoa fala, nossa, realmente tem a ver sim, isso impacta no meu trabalho, isso impacta inclusive na minha produtividade. Aumenta o absenteísmo, porque a pessoa adoece e ela vai se afastar do trabalho. Ou então, se ela vai trabalhar, ela vai produzir menos. Então, a gente tem que sim pensar e pensar rápido e mitigar e realmente assim tentar reverter o que é possível. O que não der, realmente a gente tem que ajustar, readequar para a gente poder caminhar e pensar, né, realmente nessa segurança, na saúde e no bem-estar desse trabalhador. Muito bem. Você quer complementar? Eu acho que é importante a gente trazer, além das referências que a Elaine já trouxe sobre as temperaturas extremas, sobre a questão dos desastres climáticos e que nós percebemos muito claramente aqui no Brasil nos últimos meses, mas a própria questão da poluição ambiental que fica mais acentuada nesses cenários, o próprio cenário dos incêndios e que geram a poluição ambiental, essa exposição ocupacional à fumaça, a questão dos agrotóxicos que é apontado no próprio relatório da Organização do Trabalho e que tem os efeitos acentuados no cenário de mudanças climáticas. Às vezes um determinado agrotóxico é liberado considerando sua aplicação em temperatura de 30 graus. Quando isso começa a ser aplicado em temperaturas de 40, 45, são efeitos que sequer foram estudados, então podem ser muito agravados. A radiação ultravioleta, que nós não podemos deixar de falar, cenário de aquecimento global, radiação ultravioleta, casos de câncer também que vão ser acentuados. Eu estava até comentando que tem um dado da OIT que fala de cada 3 cânceres diagnosticados, um pode estar relacionado ao trabalho. De câncer de pele. Câncer de pele. É um dado, é uma estatística, é um dado muito grave, né, que a gente precisa colocar uma lupa em cima disso e pensar de fato como que a gente pode estar controlando esses ambientes, entendeu? Seja com o uso de um protetor, do EPI, de uma roupa, e temos que pensar em estratégias para realmente reduzir esse dado que é muito grave. Pois é, do que vocês me falaram, nós viemos trazendo para a nossa região de atuação do nosso tribunal, Distrito Federal, Tocantins. Aqui no DF, nós vemos todo ano, ali por volta de maio a agosto, setembro, uma situação de seca extrema. E parece, eu digo isso sem dados específicos, mas parece, de quem vive isso todo ano, que está piorando, que todo ano piora um pouco a seca, todo ano a seca é um pouco pior e os desgastes para a saúde gerados também piores. No Tocantins, e tem gerado ainda no DF muitos incêndios. Eu vejo, às vezes, da janela da minha casa, eu acordo nessa época, às vezes de muita seca, fumaça, de frente da minha janela tem uma reserva, uma vegetação, às vezes acorda com fumaça em cima dela. No Tocantins, e eu já trabalhei no Tocantins por 2 anos, fui juiz 2 anos no Tocantins, sendo 1 ano em Palmas. Falo assim, especificamente de Palmas, Palmas tem um calor realmente muito alto. A temperatura já até por condições geográficas, já é muito elevada em Palmas. E também, de uma pessoa que, como mero observador, parece que todo ano piora. Parece que está piorando. Então, lá é uma questão muito grave, realmente, o calor excessivo, a radiação ultravioleta. Quer dizer, nós estamos vendo isso acontecer já. Vocês têm visto, assim, as autoridades públicas, a Vigilância em Saúde, o Ministério Público, outras entidades estão olhando para isso, já estão atuando, saindo do campo das ideias e atuando nesses temas, nesses locais. Digo isso dessas 2 regiões, mas ao longo do país tem lugares com outras problemáticas relacionadas ou com outros riscos climáticos, né? Mas vocês veem a coisa acontecendo, né? As autoridades, de fato, colocando os olhos nisso? Então, João, eu acho que o ano passado, quem estava em Brasília viu que a gente teve um pior época de queimadas, né, da história aqui do DF. E foi um momento que os órgãos, né, teve que se juntarem, porque um só não conseguiria combater tudo isso, que envolve saúde, envolve ambiente, envolve defesa, envolve todos os... É uma guerra, que eu digo, intersetorial. Do ano passado para cá, tanto o Ministério da Saúde, no Renastão, que é um evento que eles fazem anualmente, já trouxe essa temática, né, da questão do impacto das alterações climáticas na saúde do trabalhador. Do ano passado para cá, a gente já teve instituído o Vigidesastres, que é um programa da Secretaria de Saúde, especificamente da Secretaria de Vigilância, onde a gente atua, a gente faz essa ponte com os outros setores, já pensando assim, em plano de contingenciamento, em planejamento,
não só em prever e como se acontecer, qual que seria nosso plano de ação. Então, a gente está tratando sim. Agora, em janeiro, essa portaria foi publicada, a portaria número 2, agora em 2025, que ela institui formalmente esse grupo, que é o Vigi Desastres, e que ela monitora a qualidade da água, do ar e do solo. Então, são fatores assim, que a gente sabe que estão impactados pelas alterações. E aqui no DF, desde o mês passado, a gente está com um decreto de emergência ambiental. Então, pensando já um decreto que coloca Brasília em alerta de março até novembro, que a gente sabe que é o nosso período de maior seca e onde acontecem as queimadas. E nas mesas de tratativas, a gente está com todos os órgãos. Por exemplo, a questão... Porque às vezes as pessoas veem algumas queimadas neste momento agora e falam, nossa, é uma queimada. Mas não é. Que eles fazem aqueles de controle, né? Que eles tentam fazer espaços entre áreas que poderiam ser o foco de queimadas. Então, a gente está tratando, sim. Claro, sem dúvida, ainda tem muito que avançar, muito que aprender. É uma coisa que está vindo com força e não tem como o governo fechar os olhos. Porque está aí e a gente precisa urgente tomar decisões e decisões assim pautadas que a gente possa de fato executar. E no âmbito do Ministério Público do Trabalho, nós instituímos no ano passado um grupo de trabalho específico para estudar a questão dos impactos das mudanças climáticas no mundo do trabalho. Em outubro, nós lançamos nossas primeiras diretrizes de atuação, inclusive para orientar uma atuação uniforme e especialmente chamar atenção sobre a necessidade de atuação. Ainda que sejam riscos externos à atividade produtiva, não é possível limitar a atuação dizendo, não, se o risco não foi criado pela atividade, nada pode ser feito por parte da empresa. Na verdade, a gente precisa chamar atenção, inclusive fazendo essa união de forças. Lembrando que o trabalho informal ele também está exposto. Não vai ter um empregador para se exigir uma determinada atuação, mas é preciso que o poder público esteja atento nessas situações. Então, lembrar, a questão dos riscos externos, eles têm que ser considerados. A NR1, inclusive, foi alterada para pontuar isso de forma expressa. Mesmo que não tenha sido originado o processo produtivo, se ao trabalhar o trabalhador está exposto ao risco, a empresa precisa considerar e incluir isso dentro dos seus programas. A questão específica do trabalho a céu aberto, é claro que ele é muito mais impactado diante desses riscos que nós conversamos aqui. Agora, mesmo em ambientes fechados, o que a gente tem percebido é uma situação de exposição a um calor diferente, que mesmo os ambientes externos climatizados não estavam adaptados para lidar com isso. E isso a gente observa, inclusive, pelo número de denúncias que nós recebemos no Ministério Público do Trabalho. Esse ano, só nos 3 primeiros meses do ano, foram quase 500 denúncias relatando exposição a calor. Foram mais denúncias envolvendo ambientes internos, indústrias, telemarketing, supermercados. Algo que nos chamou muito a atenção, muitas denúncias sendo feitas por clientes de estabelecimentos comerciais, dizendo, eu não aguentei ficar nesse estabelecimento 10 minutos. Imagina o trabalhador que está o dia inteiro exposto a essa situação. E no caso especificamente dos ambientes externos, o que nos causa preocupação e que ainda não foi revertido é o posicionamento do Ministério do Trabalho quanto ao direito ao adicional de insalubridade para esses trabalhadores que estão expostos ao calor no ambiente externo. Foi uma situação de revisão da NR15 em 2019, tem ação civil pública tramitando, ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, e a gente espera que também consiga essa reversão. É claro que a gente sempre foca na medida de prevenção, mas enquanto ela não acontecer de forma eficaz, que o trabalhador não seja tratado de forma diferenciada. O dado me chama muita atenção, você vê 500 denúncias sobre calor excessivo. Claro que a gente não sabe, as denúncias geralmente são anônimas, algumas delas podem ser anônimas, tá? A gente não sabe de onde vêm essas denúncias. Mas me parece haver, nesse dado, um grande número de trabalhadores dizendo, olha, trabalhar aqui está insuportável. Trabalhar nesse calor está insuportável. Não dá para eu continuar trabalhando assim. Eu preciso recorrer a alguém e recorre ao Ministério Público. Tenho certeza que chegam denúncias em outros órgãos também, fiscalizadores, como os auditores fiscais do trabalho, o Ministério do Trabalho, né? Ou até mesmo a Secretaria de Saúde ou as secretarias de saúde por aí. Ou seja, trabalhadores e, como você disse, clientes, às vezes, frequentadores de espaços, dizendo, olha, não dá para aquele pessoal ali trabalhar desse jeito. Às vezes eu passo em algum restaurante ou alguma agência bancária ou algum lugar, eu olho, às vezes tem um vigilante todo equipado, com um monte de roupa pesada, colete, à prova de balas, armamento, debaixo do sol, meio-dia. Às vezes tem até um guarda-solzinho assim, mas que não é suficiente. Então, às vezes, a gente percebe isso. Então, o dado é muito impactante. Assim.
Agora, tem sido desafiador? Vocês que estão, às vezes, no front ali, vocês acham que tem sido desafiador conscientizar? Sabe? Conscientizar não só... Porque quando a gente fala de meio ambiente de trabalho, a legislação nos traz essa ideia, não é só o empregador que tem que se conscientizar, a gente também tem que conscientizar o empregado. Então, tem sido desafiador conscientizar empregadores e empregados da necessidade de cuidar desse tema? Tem sido desafiador, muito desafiador. E especialmente num cenário em que essas próprias mudanças climáticas e o que elas representam, que é um grande perigo, também tem gerado um cenário de ansiedade climática. Você mencionou antes a questão de olhar para fora e você não vê o céu, você só vê fumaça. Imagina assim, o trabalhador, às vezes, num cenário pensando em períodos de desastre. Imagina no Rio Grande do Sul, hoje, a pessoa sai para trabalhar, vê o céu todo escuro, pensa, será que vai vir tudo de novo? Será que eu vou enfrentar tudo isso de novo? Ou no caso das queimadas que nós enfrentamos no ano passado, os trabalhadores que estiveram expostos a essa situação, só de pensar que vão estar expostos a tudo isso de novo, isso gera uma ansiedade climática. E a gente vem conversando sobre isso e tem preocupação pelo cenário de transtornos mentais relacionados ao trabalho. Então, veja como isso tudo é amplo, não é só a questão do risco físico ou biológico diretamente envolvido, mas a questão dessa saúde mental que também precisa ser preservada. Então, a conscientização ela precisa acontecer. Tudo passa por um cenário de educação ambiental. E a própria lei da educação ambiental no Brasil ela foi recentemente alterada, justamente para trazer esse tema da mudança climática e trazer a responsabilidade geral, inclusive na capacitação em todos os níveis de ensino, inclusive de treinamento de trabalhadores sobre as questões decorrentes das mudanças climáticas e as necessidades de cuidados com o ambiente e de prevenção para que não haja o adoecimento. E o desafio também eu entendo, porque assim, quando você fala em calor, tanto o trabalhador, às vezes, quanto o empregador, acha que é um evento natural. O calor está aí, você mora num país tropical. Mas assim, não é verdade. As pessoas precisa trabalhar para criar um ambiente que seja mais saudável, que as pessoas consigam, de fato, trabalhar. Em situações que a gente, na Secretaria de Saúde, a gente recebe muita ouvidoria, né? Que as empresas, que os empregados, por não ter voz para poder reclamar junto ao empregador, recorre à ouvidoria. E quando nós vamos, né, fazer a inspeção em loco, você verifica realmente que são ambientes, assim, cozinhas que eles não colocam o mínimo exaustor. Às vezes, situações que não têm disponibilidade de água potável. Então, a gente está falando do básico, sabe? Um direito básico do trabalhador que, às vezes, ele não é atendido. E, assim, e aí eu falo desafiador também, é que quando a gente está falando de uma parcela da população que ainda tem uma garantia. Só que quem é impactado pelas questões, quem trabalha a céu aberto, às vezes ele é autônomo. Então, assim, ele não tem nem quem defenda ele, né? Que é uma situação... Então, você chegar nessa população, que é um agricultor, que trabalha na construção civil, mas que não tem nenhum vínculo, é difícil você também conscientizá-lo da importância dele se cuidar. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, eu acho que é um trabalho constante de sensibilização mesmo, das duas partes, do empregador e do empregado. O que você falou tem muito a ver com o que, muitas vezes, até o próprio ministro Alberto Balazeiro, que é o coordenador nacional do Programa Trabalho Seguro, vem batendo nessa tecla da informalidade, né? A informalidade no trabalho acaba gerando uma série de consequências negativas para a saúde e segurança. E aí, trazendo para o nosso tema das alterações climáticas, evidentemente que para lidar com alterações climáticas a gente precisa fazer algum tipo de adaptação estrutural e coletiva muitas vezes, como essa pessoa que é autônoma e, entre aspas, autônoma muitas vezes, ou que trabalha na informalidade, vai promover adaptações estruturais no seu meio ambiente de trabalho. A pessoa muitas vezes está realmente bem mais desprotegida do que pessoas que estão trabalhando na formalidade, né? Nesse aspecto entra a importância da regulamentação e dos planos de ação climática. Nesse estudo que nós estamos desenvolvendo no MPT, nós buscamos esses planos de ação climática, seja o tipo de normativo que ele tenha sido publicado, ou mesmo em projetos de lei em que ele vem sendo discutido, e, em geral, o mundo do trabalho ele é esquecido.
quando na realidade a gente precisa reforçar, dizer, olha, é preciso trabalhar nessas condições, como conversamos aqui no início também. Então, é preciso que medidas estejam previstas, medidas de monitoramento, medidas de momentos em que são necessários exigir determinadas ações, seja do empregador privado, seja de uma política pública de proteção. E aí eu trago uma referência de um projeto de lei recentemente discutido no âmbito do município do Rio de Janeiro, que trata dos refúgios climáticos, ou seja, ter espaços públicos em que mesmo esse trabalhador que trabalha como ambulante, que trabalha num espaço público, informal, ele tenha um espaço onde buscar uma proteção, onde ele possa fazer uma pausa, num espaço com conforto térmico, tenha acesso à água potável, tenha acesso a um banheiro. Então, é um espaço público, não é tão custoso, mas você tem um cuidado com esse trabalhador. E passa pela capacitação e orientação também. Muitas vezes a gente vê o poder público direcionando algumas políticas públicas para trabalhadores informais, pensando no negócio deles, quando a gente precisa olhar para o negócio e para cuidar da saúde desse trabalhador também. Com certeza. Tem algumas políticas que são construídas, mas a gente vê que não é muito efetivadas, né? Hoje eu estava mais cedo numa discussão lá numa conferência, e a gente sabe que aqui no DF tem uma legislação, uma lei que obriga para o trabalhador de limpeza urbana, que ele tem acesso aos ambientes públicos e comerciais, né? Por exemplo, ele possa acessar um banheiro de um supermercado. E aí eles estavam relatando que na prática não é bem assim, que eles são vistos, não são bem-vindos, na verdade, né? E que assim, aí eles têm que meio que impor cobrar, né? Que eles sigam uma lei que já está posta. Tanto é que a gente discutiu isso, que essa lei também não devia nem ser só para o trabalhador de limpeza urbana, mas para todo trabalhador que esteja exposto, porque realmente ele não tem um ponto de apoio. Então, isso é fundamental, que ele possa parar, que ele possa ir ao banheiro, que ele possa tomar água. E, assim, são lutas que a gente pensa que é tão básico, né? E que vê que ainda realmente tem muito entraves ainda para conseguir que, de fato, ela seja executada, né? E nós estamos falando de um trabalhador que está atuando, trabalhando em prol da manutenção da limpeza dos espaços públicos que eles e a gente, que a sociedade no geral ocupa, sujeitos a riscos de pérfuro cortantes, riscos químicos, riscos biológicos, dentre outros riscos, e além do risco climático, do calor excessivo, porque trabalha em área externa praticamente sua jornada inteira. Então, realmente, é preocupante. E, às vezes, são medidas simples, João. Não é que signifique, tenho que fazer grandes investimentos para implementar uma medida de adaptação. Às vezes, uma reorganização da jornada de trabalho para evitar a exposição nos horários de calor extremo já é uma medida de fácil implementação e não é tão custosa. Claro que vai exigir uma sensibilização, uma conscientização também dos próprios trabalhadores, que eles vão ter que compreender que é realmente para preservar a sua saúde, mas não significa que seja uma medida custosa. A questão do vestuário, você citou o exemplo dos vigilantes. Às vezes é uma medida simples, dizer, poxa, está insuportável. Como é que ele pode usar essa roupa preta pesada o dia inteiro num cenário de 45 graus? Você precisa rever essa vestimenta desse trabalhador, fornecer uma roupa mais leve, um tecido mais leve, que absorva menos calor. Isso não vai prejudicar o trabalho, vai conseguir prestar o trabalho dele, às vezes até muito melhor, porque ele vai estar num grau de consciência melhor, numa situação de mais conforto térmico. Então, o que a gente precisa mesmo é reconhecer que o risco existe para, a partir daí, pensar nas medidas de prevenção. Acho que a gente ainda está muito nesse cenário de transição, nessa tentativa, especialmente no âmbito das empresas, de dizer, não, isso não é um problema nosso. E essa transição nós precisamos fazer. Esses pequenos ajustes, né? Até eu comentei numa outra vez que a gente estava junto, que numa das inspeções que nós fizemos enquanto saúde do trabalhador, enquanto Secretaria de Saúde, era a reclamação dos trabalhadores de uma obra que eles estavam batendo uma laje, né? Que até comentei, às 10 horas da manhã, no pico do sol, e que era um calor absurdo. E assim, basta uma conversa, realmente a gente conseguiu que eles mudassem o horário. Não mudou a atividade, não teve impacto financeiro, não teve nada. No entanto, levou um melhor bem-estar para os trabalhadores, que ele poderia fazer, durante esse período, das 9 às 10 horas, fazer uma outra atividade interna, né? E deixar para essa atividade que, de fato, era exposta ao sol, no horário que o sol estivesse menos agressivo, digamos assim, né? Então, são pequenos ajustes que, sem nenhum impacto financeiro, que você pode implementar hoje. Não, eu até acho que tem impacto financeiro, sim. Impacto financeiro positivo. Por quê? Se você coloca o trabalhador para trabalhar nessas situações, o deixa desprotegido dessa forma, fica com a possibilidade de adoecer, de
E adoecer significa apresentar um atestado médico na linguagem realmente simples do dia a dia. Apresentar atestado médico, não vai trabalhar amanhã, não vai trabalhar depois de amanhã porque ficou doente, muitas vezes porque estava trabalhando. E você tem perda de dia de trabalho por conta disso. Então, é custo nenhum para implementar e custo positivo, um saldo positivo, inclusive financeiro para as empresas, caso implemente. Então, realmente é de se colocar os olhos sobre isso, né? Com certeza. E um aspecto importante também nessa ideia de definir e pensar em medidas de adaptação é a gente lembrar de um princípio básico quando a gente fala na prevenção, que existe uma hierarquia dessas medidas de prevenção. Que muitas vezes a primeira ideia é dizer, vou fornecer um chapéu, vou fornecer um protetor solar e está tudo bem, deixa ele num sol escaldante de 45 graus. Não é a medida, não é a primeira, ela não deve ser a primeira medida de prevenção. Ela deve ser a última quando as outras, as coletivas, a de engenharia, as administrativas, elas não forem eficazes. Então, por isso, a preferência é sempre, posso de alguma forma eliminar o risco? A princípio, nesse caso, eu não vou conseguir, mas eu tenho medidas coletivas que vão ser muito mais eficazes porque eu não vou expor o trabalhador efetivamente ao risco, como essa da reorganização das jornadas, dos horários, a questão das próprias pausas, que são importantes que sejam concedidas e, de preferência, em locais que não seja o ambiente onde a temperatura está insuportável, porque não adianta conceder a pausa no mesmo local de trabalho, ele precisa ter um local efetivamente para ter essa recuperação psicofisiológica. Então, são esses aspectos e, com certeza, concordo contigo, João, tem um impacto financeiro, mas é positivo. E só em último lugar, o tal do adicional de insalubridade, né? Que às vezes é tão visto como a primeira medida. Ah, não, está em condição adversa? Estou pagando adicional de insalubridade. Estou pagando, posso Como se expor. tivesse preço. Né? Mas espera aí, eu digo muito, quando eu tenho a oportunidade de falar em algum ambiente que tem algum pessoal de sindicato, eu tenho trazido a importância do sindicato nessa situação. A gente precisa trazer para as nossas... A gente não, né? Os sindicatos. Os sindicatos precisam trazer para as suas convenções coletivas, para os seus acordos coletivos de trabalho, medidas que não sejam meramente financeiras, para lidar com o meio ambiente de trabalho. E aqui nas alterações climáticas, eu acho que os sindicatos têm uma capacidade criativa, inclusive do âmbito criativo de uma negociação coletiva, de conversar com o empregador, propor medidas de adaptação, mostrar, isso é papel dos sindicatos, como representante coletivo, mostrar para o empregador ou para o sindicato da patronal que aquilo não tem um custo tão elevado e que na ponta do lápis é bom para todo mundo. Então, os sindicatos precisam também se conscientizar dessa temática do aquecimento, das mudanças climáticas, para trazer isso para dentro das suas normas coletivas. Porque aí você pode cobrar. Porque já existe, de fato, legislação, a gente vai falar sobre legislação ainda hoje, mas trazer para a norma coletiva tem uma força, eu falo isso de dentro do judiciário, enorme. As próprias partes se obrigaram àquilo, né? Elas têm que cumprir. Enfim, eu sou um entusiasta de que os sindicatos tragam medidas, cláusulas sociais com preponderância sobre cláusulas meramente econômicas, né? Sou super entusiasta também. Inclusive, a gente tem chamado isso de diálogo socioambiental. É trazer esse diálogo social, que a gente já estimula tanto que os sindicatos façam, que a representação dos trabalhadores façam, mas trazendo também essa perspectiva do meio ambiente do trabalho e aqui muito mais, porque a gente não tem uma regulamentação específica no meio ambiente de trabalho e talvez a gente nem precise ter, porque a gente tem uma regra geral de prevenção. E no momento que cada uma das categorias pode observar o seu ambiente de trabalho, o seu cenário de trabalho e identificar nessa conversa com os trabalhadores quais são as melhores medidas de prevenção e poder trazer isso para dentro de um instrumento coletivo, com a força que o instrumento coletivo tem, sem dúvida é um encaminhamento muitíssimo adequado e sempre estimulado pelo Ministério Público do Trabalho também. Não, e com certeza, eles estão na execução, no exercício da função. Então, eles sabem quais são os impactos. Se, às vezes, simples mudanças administrativas já vai ter um impacto positivo, né? Então, acho que eles têm que trazer essa pauta. Tanto é que eu sempre falo, não fale deles sem eles, né? Vamos ouvi-los, né? Porque a gente, às vezes, está aqui num ambiente controlado e a gente não tem noção de pequenos ajustes que eles necessitam lá e que seriam facilmente implementados e que teriam uma boa resposta. Então, eu sempre falo, não falem deles sem eles. Por isso a gente está procurando muito fazer vários eventos com motociclistas, com entregadores por aplicativo. A gente precisa ouvir qual que é a necessidade deles. E aí, sim, tentar trazer para a gente, ver como que a gente pode estar, de fato, apoiando ou então fomentando mesmo a criação de políticas.
Acho isso é bem importante, essa escuta, né? E passa pela educação e sensibilização também que nós conversávamos antes, porque em algumas categorias, a gente conversava aqui sobre os coletores de lixo há pouco, a gente sabe que muitas vezes eles deixam até de fazer pausas porque eles têm um combinado de que na hora que eles terminam a coleta eles estão liberados, mesmo que eles tenham feito só 4 horas a jornada deles, vai se considerar cumprida. Então, às vezes, você estimula que esse trabalho seja feito numa intensidade muito maior, que vai, de alguma forma, poder afetar a integridade, a saúde, e se isso for feito em situação de condições climáticas adversas, extremas, isso vai ter um impacto muito maior. Então, quando vê a situação já é de um sintoma que poderia ter sido percebido, mas não foi, aí já é um desmaio, já acontece uma internação, as doenças reumáticas que vêm em decorrência disso. Então, assim, as consequências são as piores possíveis. Então, passa também pela educação e sensibilização, né? Eu ia tentar trazer isso para a nossa conversa. Assim, nós estamos falando das causas, da necessidade de adaptação, mas do que nós estamos falando concretamente quando a gente fala que essas adaptações podem evitar adoecimento e acidente de trabalho? Que adoecimentos são esses e que acidentes de trabalho são esses que são os mais comuns que acontecem caso a gente de fato, não olhe para a problemática da alteração climática no ambiente de trabalho? Olha, exaustão, insolação, desidratação, até óbitos, que a gente pode, né? Tá? Infelizmente, pode acontecer sim. E o que a gente tem percebido nas escutas é que eles, para tentar cumprir o trabalho em menos tempo, eles não tomam água para poder não ir ao banheiro. Com isso, eles têm uma insuficiência renal, que a gente tem, inclusive, relatos de pessoas que acabam que entram numa diálise em função de não tomar água, aí eu entro em falência renal, chega um momento que meu rim não recupera. Então, é o pior dos cenários. Isso aí é câncer de pele, tem várias situações que você leva em relação a essa exposição excessiva, que a gente poderia, de fato, ser previsível, né? A gente estava para prever e para impedir, né, que ela acontecesse. Uma delas, né? As questões das doenças cardíacas têm sido apontadas também, porque há uma sobrecarga, muitas vezes, do coração, em função especialmente das temperaturas extremas, e também as doenças oftalmológicas têm sido apontadas nesse cenário também, pela exposição à fumaça de vários respiratórias, tipos, né? Respiratórias, a básica né? também, a gente falou aqui de tantas outras, mas as respiratórias, as básicas, que são assim fundamentais. Mas eu reforço ainda a questão dos acidentes, que muitas vezes é a situação traumática mesmo que pode acontecer pelo cenário da pessoa estar exausta naquela condição. Ela já não está mais raciocinando direito naquela situação de calor extremo, ou mesmo numa situação, em situação de desastres, ou em situação de fumaça. Então, afeta efetivamente essa questão da consciência situacional e que pode gerar os acidentes traumáticos. Verdade. Enquanto doença, quando a gente pensa, por exemplo, nas enchentes, a gente tem as doenças biológicas, né? A gente tem uma dengue, uma zika, uma leptospirose, que são doenças bem, bem fatais, né? Então, os trabalhadores estão expostos. Se a gente pensa no pessoal que combate as queimadas, né? Então, uma exposição altíssima ao calor, a própria queimadura mesmo, né? São situações bem, bem tristes, né? Que está naquele ambiente de trabalho dele. E a questão de se antecipar, né, João? A gente está falando de estudos, mas agora não tem um desastre climático, agora não tem uma enchente. Sim, mas é se antecipar, é ter esse plano de contingência preparado, é ter treinamentos simulados acontecendo para que, diante da situação, você já tenha essas medidas definidas. Se isso for debatido, isso pode, inclusive, ser implementado no âmbito setorial, que é sempre mais efetivo, não vai ter até essa discussão, se eu vou implementar, eu vou perder em produtividade, vou perder em lucro, porque meu concorrente não está fazendo. Então, esses debates no âmbito setorial, eles são muito importantes também. E a negociação coletiva que a gente falava antes, uma vez que comprometa todo o setor, você vai ter um cenário de compromisso social para que realmente essas medidas sejam implementadas. Vocês acham que a nossa legislação, que a gente já tem, é suficiente para lidar com o tema, com a complexidade do tema das alterações climáticas, especificamente no mundo do trabalho? Nós temos defendido que sim. Mas, assim como nesse cenário atual a gente está discutindo a entrada em vigor da alteração da NR1, com previsão expressa dos fatores de riscos psicossociais,
O que se tem de mudança com a previsão expressa é que justamente você vai estar num cenário que ninguém vai poder dizer, olha, eu não sabia que precisava considerar esses riscos. Então, acho que ter a referência expressa, ter um patamar mínimo de direitos assegurados nessa situação, por meio de lei, por meio de regulamentação, é extremamente importante. Mas, no cenário que nós não temos ainda essa regulamentação, a gente se apega dentro de princípios que a gente já conhece muito bem no meio ambiente de trabalho. O princípio da prevenção, da redução dos riscos, ele é para todos os trabalhadores. Não tem definição específica de riscos na nossa Constituição, não tem limitação a tipo de vínculo. Então, a gente precisa se apegar nesse princípio básico. E a própria OIT, em 2022, diz que trabalho seguro e saudável é princípio do trabalho, a gente precisa assegurar. Então, é a partir daí que a gente tem trabalhado, buscando referências nas próprias NRs, falei aqui da questão dos perigos externos, então, dentro de situações que já existem e que complementam esse arsenal aí que a gente tem em termos legislativos para tratar da questão, mas estimulando também negociação coletiva, estimulando que os planos de ação climática eles não venham só com a perspectiva do ambiente natural e da sociedade afetada, mas considerem o mundo do trabalho, a questão de estações de monitoramento, que são extremamente importantes nesse cenário, e não dá para exigir, por exemplo, de uma empresa que diz, empresa, quando tiver em situação de calor extremo, você suspende as atividades. Sim, mas quando é calor extremo? Eu não posso deixar essa definição para cada empresa. Isso é uma definição que tem que constar de um plano de ação climático e o monitoramento tem que ser público, de responsabilidade estatal. Ou seja, a gente tem legislação aplicável, mas a gente poderia melhorar, então? Avançar? Com certeza, com certeza. Se a gente tivesse uma regulamentação que pudesse trazer melhor essa definição de quais são esses riscos climáticos, inclusive alinhado com o que a Organização Internacional do Trabalho propôs em 2024 sobre os principais riscos climáticos, a questão dos desastres, das temperaturas extremas, da poluição ambiental, da radiação ultravioleta, da questão dos agrotóxicos. Então, ter essa definição na legislação nacional para dizer, não, realmente, isso é risco climático. Pode ser disso ou mais, mas esse é o patamar mínimo que eu preciso considerar nesse levantamento de fatores de risco e preciso prever medidas de prevenção, seja no âmbito da empresa, seja no âmbito de políticas públicas também para atender todos os trabalhadores. Eu entendo que a gente tem um arcabouço legal bem robusto. Agora, eu acho que um dos desafios também é a implementação delas, né? A fiscalização, né, para o devido cumprimento dessas leis, né, do regulamento das DNRs. A gente tem a NR9, a NR15, só que a gente vê que assim, ainda muitas vezes a empresa trata aquilo apenas como cartorial. É um documento que ele vai fazer porque ele é obrigado a ter. Só que ele não discutiu isso, ele não fez seu levantamento de risco e aquilo fica mais um documento para ele estar ali, meio que para apresentar para quando a gente solicita. Então, acho que um dos grandes desafios é, claro, avançar em alguns regramentos, porque, na verdade, a gente está o tempo todo, né, em constante evolução e aprendizado, então, acho que sempre a gente vai precisar fazer novas adaptações, mas de que, de fato, a gente consiga cobrar o que já está posto, que eu acho que a gente teria um grande avanço. Agora, vocês acham que, com esse arcabouço que nós temos, e agora voltando a nossa preocupação para os agentes públicos que têm como missão fiscalizar e olhar para isso. É preciso que esses nossos órgãos públicos, agentes públicos, as instituições no geral, também, a palavra de ordem desse episódio foi adaptações. É preciso também que as políticas públicas e as políticas de fiscalização também se adaptem e a auditoria fiscal se adapte, o Ministério Público do Trabalho se adapte, a Vigilância em Saúde se adapte e outros órgãos que estão, os sindicatos se adaptem. A gente precisa adaptar a nossa forma de olhar o mundo do trabalho? Sim, a gente precisa adaptar. A gente, quando fala desses efeitos das mudanças climáticas no mundo do trabalho, a gente não está falando exatamente de um risco que a gente não saiba como prevenir. Uma vez identificado o risco, a gente sabe como prevenir. Não é nem caso de aplicar precaução, em que eu não sei exatamente qual é o impacto que vai ter. Eu sei como prevenir, mas é a questão de conseguir fazer a aplicação e em tempo hábil.
Porque a questão, por exemplo, do calor extremo, até algum tempo atrás, você podia ter um dia de calor extremo, no dia seguinte estava superado. Isso sequer gerava uma denúncia. Você se adaptava sem uma medida que precisava ser implementada pela empresa, sem uma medida que precisava ser implementada no âmbito de uma política pública. No momento em que esses dias de calor extremo, eles atingem, no último ano, praticamente 2 meses, 60 dias no ano, ou até mais do que isso, você vê que é um cenário que você não tem como desconsiderar. E, por parte de quem faz a fiscalização, o que é muito importante? Que a gente consiga também, com a agilidade necessária, fazer as fiscalizações. Muitas vezes, receber uma denúncia, se você não fizer essa verificação dentro de 2, 3 dias no máximo, quando você for lá daqui a 6 meses, você pode estar em outra estação. Se o dia era de calor extremo, você vai chegar lá num dia de chuva, é evidente que a denúncia não vai se concretizar, mas a situação ela era concreta. Só que não teve uma atuação estatal a tempo e modo como a sociedade demanda. Por isso a importância também dessa articulação, dessas parcerias, porque enquanto o Ministério Público do Trabalho, eu tenho certeza, eu não posso me comprometer aqui e dizer, eu vou aferir todas as denúncias no dia seguinte. Agora, se eu tiver os braços na fiscalização do trabalho, na vigilância em saúde do trabalhador, nos sindicatos como parceiros, a gente consegue chegar, ter uma verificação rápida e ter uma correção também a tempo e modo adequado. Sobre as adaptações, com certeza. Eu acho que a gente tem sentido ano após ano esse aumento da temperatura, aumento das tragédias, das inundações. Então, a gente precisa, sim, se adequar. E eu tenho percebido, nas frentes que eu participo, que está tendo esse interesse, não é nem interesse, essa necessidade. Tanto é que eu vejo no Ministério da Saúde eles se mobilizando, vejo aqui dentro do GDF essa questão dessas parcerias, porque, sim, a gente precisa dar resposta e rápido. Porque as mudanças estão aí e a gente tem que se preparar para evitar, não assim depois que aconteceu, tanto é que isso está sendo bem legal nos planos de ação, que não é só depois que aconteceu, antes de acontecer, como que a gente pode, né, nos preparar para evitar que aconteça. E assim, quando a gente conseguir fazer todas as inspeções, realmente, em algumas situações, quando a gente chega, realmente o objeto já não existe mais. E aí, assim, é frustrante para o trabalhador e para a gente também, que não conseguiu atender na necessidade, do tempo oportuno, né? É um pouco frustrante. Você acha, especificamente você, Sirlene, você acha que você tem visto, o judiciário já vem sendo demandado sobre esse assunto? Já existem ações judiciais para tratar desse tema, tanto sob a ótica de prevenir acontecimentos de ilícitos, quanto na ótica de reprimir, de repreender, de punir fatos relacionados a alterações climáticas no mundo do trabalho? Sim, nós já tivemos algumas situações que tiveram que ser levadas ao judiciário, nem sempre a gente tem essa acolhida da proposta de solução voluntária, esse ajustamento de conduta no âmbito extrajudicial, e o que tem mais sido levado é mesmo a questão das adaptações dos ambientes de trabalho, seja nos ambientes fechados ter uma climatização adequada, observar uma temperatura que assegure um conforto térmico, assegurar essas pausas relacionadas ao trabalho, e isso independentemente delas estarem previstas numa normativa, numa lei ou não. Porque, por exemplo, a questão dos ambientes artificialmente frios, nós temos uma previsão expressa. A cada 1h40 você tem 20 minutos de descanso. Ah, mas no calor não tem. Sim, mas é uma medida necessária. A gente tem que também avaliar nesse cenário as NRs ou a própria legislação como patamar mínimo de direitos. Se você tem um cenário em que o patamar mínimo está sendo observado e ainda assim você vê adoecimentos, você vê acidentes, você vê o trabalhador em sofrimento, que outras medidas podemos implementar? Então, eu acho que ter essa abertura também do judiciário para recepcionar a ideia de que pode ser necessário algo além do que está escrito na lei, algo além do que está escrito na NR, para garantir esse ambiente seguro e saudável, isso é muito importante. E é isso que a gente tem levado. Às vezes é uma ideia um pouco disruptiva, mas a gente tem conseguido levar esse debate, e é importante que a gente faça essas discussões no âmbito da campanha Abril Verde deste ano 2025. O Ministério Público do Trabalho está levando a temática por meio de audiências públicas, com a participação do judiciário, com a participação dos sindicatos, das empresas, da academia, que também tem estudado o tema, e a partir daí a gente vai construindo esse arcabouço aí também. Quem sabe no futuro a gente até não tenha um protocolo de julgamento com perspectiva de mudanças climáticas, que eu acho que é um avanço também que a gente pode ter, inclusive com o próprio judiciário pontuando e dizer, olha, é um olhar que a gente precisa realmente ter. Pois é, me parece que é um trabalho de conscientização, inclusive do judiciário, e desse judiciário
especializado em relações de trabalho, desse judiciário especializado no mundo do trabalho, que apesar disso ainda não tem essa dimensão, talvez poucos casos ainda cheguem, e também talvez não seja autoevidente, até mesmo para os juízes, para nós juízes, as repercussões desse tema no direito do trabalho, na aplicação do direito do trabalho. Ainda é um tema disruptivo, de fato, ainda é um tema que, para convencer o magistrado, às vezes, precisa que o magistrado pense um pouco fora da caixinha, daquela aplicação fria da CLT, da Constituição, das normas coletivas. Então, esse trabalho de conscientização a meu ver, para empregadores, para empregados, para as instituições públicas que trabalham na fiscalização e no fronte de batalha do dia a dia do conflito entre o capital e o trabalho, mas também no âmbito do próprio judiciário e como falamos também no âmbito legislativo. A gente precisa convencer todos esses atores, voltando àquela ideia de que ninguém é bom demais e ninguém é bom sozinho. Todo mundo tem que estar convencido disso, todo mundo tem que estar imbuído desse espírito prevencionista relacionado às questões ambientais, às questões climáticas, porque são pessoas que estão ali, que precisam ser protegidas, ter a sua integridade física e mental protegidas. E tudo isso acontecendo dentro de um conceito que se tem falado muito, que é o da transição justa, né? Então, a gente vai buscar essa mitigação, buscar a implementação dessa transição energética, energias limpas, mas também esse novo cenário de trabalho, ele tem que acontecer em ambientes seguros e saudáveis. A gente recebeu recentemente denúncias envolvendo os parques de energia eólica no Nordeste com situações de exposição de trabalhadores a situações de muita insegurança, a situações insalubres, a situações em que a própria população local também tendo a sua saúde afetada em função. Então, tudo isso tem que ser pensado. Eu acho que a gente realmente não fechar nossa caixinha e, muito mais do que isso, olhar para esse mundo do quanto o trabalho está influenciando, do quanto os processos produtivos escolhidos em algum momento estão influenciando e foram responsáveis por isso, e tudo que a gente pode fazer para melhorar e garantir que esse ponto de não retorno, que a gente não sabe exatamente se a gente já chegou nele ou não chegou, mas o fato é que a gente está muito próximo dele, do contrário a gente não estaria discutindo, e afeta todo mundo. Então, um futuro sustentável no trabalho e no clima é a proposta do Ministério Público do Trabalho que a gente compartilha aqui com vocês. Muito bem, para a gente caminhar para o final, eu queria que vocês dessem uma mensagem final, uma mensagem de conclusão das ideias de vocês, do que a gente conversou aqui, uma despedida para as pessoas que nos assistem, já agradecendo vocês pelo debate, pela conversa. Se puderem, então, dar uma mensagem final. Elaine. Então, primeiro agradecer estar nesse momento aqui, nesse videocast, nesse Papo Seguro, falando de um assunto tão importante, tão em voga hoje, que é as alterações climáticas, né? Pensando nessa questão do trabalhador, né? na saúde, na segurança, no bem-estar, que eu acho que a gente tem que pensar sim, pensar em mudar os processos produtivos, o que dá para mudar, porque infelizmente o que mundo nós estamos deixando aí, né? Então a gente tem que rever algumas coisas. E tá aqui foi muito bom, assim, eu sempre aprendo muito, eu tento trazer um pouco, mas eu aprendo ao mesmo tempo. Mas é isso, agradecer e colocar à disposição e falar que enquanto Secretaria de Saúde a gente está aberto para poder apoiá-los, e que a gente recebe as denúncias via ouvidoria e abertos, e algumas do Ministério Público também. Muito obrigado. Sirlene. Da minha parte, também agradecer ao convite do Programa Trabalho Seguro, Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Parabenizar também pela iniciativa Papo Seguro, poder levar essa temática que faz parte do nosso dia a dia, mas precisa fazer parte da sociedade, a quem interessa, né? Não é falar difícil, é fazer com que, na prática, o trabalhador se sinta seguro, se sinta confortável, mesmo nesse cenário de mudanças climáticas. Então, se está afetando o trabalho, interessa a nós, enquanto instituições. Que bom que estamos aqui falando, debatendo a respeito, pensando em mais formas de atuação, e tomara que a gente tenha levado um pouco desse convencimento aí para a sociedade, para a gente se unir nessa questão de conscientizar, sensibilizar, e a gente conseguir de alguma forma impactar e ter realmente esses ambientes mais saudáveis, mais seguros, inclusive nesses cenários em que as mudanças climáticas estão impactando, os desastres são mais intensos, são mais frequentes, mas a gente também esteja cuidando do trabalhador, da pessoa que faz o dia a dia da economia acontecer. Muito obrigada. Muito bem, eu que agradeço.
Sirlene, Elaine, muito obrigado pela conversa, por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês. Eu sei que as agendas não são fáceis, mas vocês se disponibilizaram a vir conversar, trazer essa mensagem, difundir essa ideia. Eu acho que isso é muito bom, eu fico muito grato mesmo a vocês. Muito obrigado. Aos que nos assistem, eu espero que tenham gostado do nosso programa, que tenha sido um momento de reflexão, de compreender que é preciso ter atenção às alterações climáticas, de que isso impacta na saúde, na segurança do trabalho, impacta na vida das pessoas que trabalham. Se alterações climáticas, mudanças climáticas são a realidade, as adaptações no meio ambiente de trabalho também têm que ser. Esse foi mais um episódio, então, do nosso Papo Seguro. Sigam as nossas redes sociais, o Tribunal Regional do Trabalho no Instagram, no YouTube. Lembrando que de nada vale garantir trabalho sem garantir saúde e segurança. Muito obrigado e até a próxima.